Que isso. Bom, graça e paz para quem é de graça e paz e aí para quem é de aí, né? A gente está aqui mais uma noite aqui, pelo menos aqui tá de noite, né? Não sei que hora você vai assistir, mas para falar um pouquinho, né, da nossa sequência de ministrações a gente está fazendo. O pessoal já falou sobre vários tópicos por aqui. E hoje eu vim trazer uma ministração para vocês a respeito de algo que o Senhor me quebrou primeiro, está me quebrando, vai me quebrar durante a ministração também, né? Que é sobre mansidão. E algumas coisas dessa ministração elas falaram muito comigo, porque eu acredito que nenhum tema, pelo menos aqui no Ignição, nunca aconteceu assim de ter um tema que eu falasse assim, nossa, cara, Deus não falou nada comigo a respeito disso, foi um tema completamente aleatório, eu pesquisei na Bíblia e só falei por falar. Não. O Senhor ele sempre fala com a gente primeiro, quando a gente ministra, e eu dou graças a Deus a Ele por isso, porque é algo assim que tem me ensinado muito, né? Hoje eu estava meditando na palavra que eu vou ministrar daqui a pouco, e o Senhor ele me confrontou muito, mas ele também me confortou muito com o fato de que assim, o Senhor ele se importa tanto que ele se dá o trabalho de nos ensinar. Eu acho que isso é o que me conforta. O que me conforta não é só o Senhor falar assim, não, vai ficar tudo bem, né? Não, mas, cara, o Senhor se dá o trabalho dele vir para você com toda a paciência do mundo e falar, olha, você está errando aqui e tal. Aquele desejo do Senhor de que você acerte, de que você se dê bem na vida, no sentido de andar corretamente, andar de acordo com os planos dele para sua vida, é um cuidado tão grande que a gente esquece muitas vezes. E eu senti muito disso hoje, né? O Senhor me confrontou muito, mas eu também senti muito cuidado do Senhor nesse confronto. Então, se o Senhor também confrontar vocês, eu espero que vocês se sintam da mesma forma. E eu vou começar falando um pouquinho, né, com o versículo clássico, livro clássico para falar sobre mansidão, lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23, né? Se você quiser abrir aí, mas vou ler aqui já. E está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E uma coisa que eu escuto as pessoas muito falarem é assim: nossa, tá faltando em mim tal parte do fruto do Espírito, tá me faltando alegria, tá me faltando paciência. E às vezes a gente usa analogia para falar do fruto do Espírito assim, imagina uma tangerina, cada gominha é uma coisa. Mas, cara, o fruto do Espírito não funciona assim. Ele não é uma tangerina que você pode descartar e não ter um gominho e ter os outros. Não, cara, se você não tem um, você não tem todos. E eu vou explicar mais ou menos como que eu cheguei a esse raciocínio, né? A gente fala um pouco sobre mansidão hoje. E, cara, você não vai conseguir ser uma pessoa mansa, como Jesus foi, se você não é uma pessoa alegre. Você não vai conseguir ser uma pessoa mansa se você não é uma pessoa que tem paz dentro do seu coração, se você não é uma pessoa paciente, se você não tem domínio próprio, não tem como você ser uma dessas coisas e não ser todas as outras juntas. Então, se você vira para mim e fala assim, Isa, de todo o fruto do Espírito, o que está me faltando é bondade. Não está te faltando bondade. Está te faltando todo o fruto do Espírito e você tem que se atentar a isso. E como a gente gera isso? Na verdade, como isso é gerado em nós? Cara, conhecendo a Deus. A gente só consegue esses atributos ser gerado o fruto do Espírito em nós à medida que a gente se aproxima dele. Porque é nele que estão todas essas coisas. Não é nada de bom que venha da gente, não há nenhum tipo de domínio próprio que a gente consiga por nossa própria conta, ou paz, ou alegria, ou qualquer coisa do gênero que seja boa para nós, que venha de nós. Isso não existe. Então, se Cristo é a fonte, é como uma fonte de água. Se você está com sede, se você precisa de água, você vai aonde? Você vai na fonte de água. Então, se a gente precisa de alegria, a gente precisa de paz, a gente precisa de paciência, né? A gente precisa do fruto como um todo, porque ele não é separado, não é dividido em gomos, você não pode ter uma parte só. Você vai até a fonte do fruto. Você vai até a videira verdadeira, que é Cristo, sabe? Esteja conectado ali, seja alimentado por ele. Então, se te falta, busque nele. E não busque só um, busque a todos. Porque, cara, quando você começa a desenvolver todos ao mesmo tempo, todos eles vão se fortalecendo.
Eu nunca vi um fruto que eu falasse assim, nossa, o lado direito do fruto se desenvolveu, o lado esquerdo não. O fruto ele se desenvolve como um todo, ele cresce, ele expande ao mesmo tempo. Então, quando a gente começa a buscar a questão do fruto do Espírito na nossa vida, ele se expande como um todo. À medida que a gente recebe paciência, a gente recebe domínio próprio, a gente recebe paz, a gente recebe alegria, e não no sentido da gente receber assim, nossa, um dia eu orei, sentei, orei, falei, Espírito Santo, desenvolve isso em mim. E no dia seguinte eu acordei, nossa, mágica, estou paciente e feliz e tal. Não, cara, vai vir tribulação na sua vida, lamento. Você quer conforto, o evangelho não é seu lugar. Vai vir tribulação na sua vida, vai vir loucura para que isso seja desenvolvido em você. Vai vir situações que poderiam tirar a sua paz e você vai ter que voltar os seus olhos para Cristo e falar: não, eu vou escolher estar em paz porque eu sei em que eu confio. Eu sei que é o dono da circunstância. Mesma coisa sobre mansidão. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é dois tipos de mansidão, na verdade, três. A mansidão interna, a mansidão externa e a mansidão de Cristo. E sim, elas são interligadas. Obviamente, tudo está interligado em Cristo, mas é isso aí. Quando a gente parte para a mansidão interna, eu acho uma coisa muito legal. Eu estava pesquisando sobre mansidão e sobre o que significa ser manso. E eu até perguntei para alguns amigos meus em alguns grupos, eles, nossa, ser tranquilo e tal, mas as pessoas elas confundem ser manso com ser passivo. Ser manso não é ser passivo, não é deixar de ter potencial, não é não se alterar algumas vezes num sentido assim que seja benéfico. Ser manso não é ser um banana. Se você é um banana, você não é manso, você é um banana. Banana e manso não são a mesma coisa. Aquela pessoa que é zen o tempo todo não significa que ela é mansa. A mansidão, ela vai num lugar muito mais profundo do que simplesmente você aparentar um ar de calma. A mansidão, ela começa dentro de você. Você pode aparentar um ar de calma na sua frente e não está sendo manso por dentro. E quando a gente lê na palavra e o Senhor fala, por exemplo, sobre a questão de você adulterar e etc., as coisas muitas vezes elas não são externadas, mas elas são geradas dentro do nosso coração primeiro. É olhando com intenção a gente já cometeu aquele pecado. Então, a gente não tem como ser manso só por fora. A mansidão ela vem de dentro para fora. O Senhor gera isso no nosso coração e então isso é externado. Não adianta você ter uma aparência de uma pessoa mansa e dentro de você você viver uma turbulência. Então, assim, quando a gente fala sobre mansidão, a gente chega num mar e fala assim, nossa, o mar tá manso hoje. O que significa? Não tem turbulência no mar. O mar não está agitado. Quando a gente pega um animal e a gente fala assim, esse animal é manso, é porque aquele animal foi domado. O Senhor, quando ele acalma a tempestade, ele doma o mar e torna aquele mar em um mar manso. Aquelas águas em águas mansas. Quando a gente pega um animal violento e etc., e a gente adestra esse animal, a gente transforma ele em um animal manso. Ou seja, a mansidão ela tem a ver com o gerenciamento, ela tem a ver com o controle, ela tem a ver com a gente exercer um poder sobre os nossos sentimentos, um poder sobre, no sentido de domar a nossa carne, é domar a nossa alma, é não deixar que eles ajam de modo instintivo, mas é a gente colocar o Senhor acima dos nossos instintos. É a gente colocar assim, a minha carne está gerando em mim isso, mas eu não sou dominado mais pela minha carne. Eu sou, como diria, acho que Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo agora. Então, o que domina a minha vida é Cristo. A minha carne não pode me dominar. Então, a gente doma a nossa carne através do Espírito. E é só assim que a gente consegue vencer. A galera fala assim, a gente não está brigando com os reinos terrenos. Não, realmente. A nossa luta é contra as coisas do mundo espiritual, é contra a nossa carne, é contra a nossa alma impetuosa, digamos assim. A gente tem que lutar contra isso, contra as coisas que muitas vezes a gente não vê, mas que geram em nós coisas que se tornam coisas visíveis e que não trazem benefício para o reino. Então a gente tem que aprender a domesticar isso, a domar isso, a aniquilar isso dentro de nós para que a gente consiga se tornar pessoas mansas. E a mansidão, ela também tem muito a ver, porque a gente fala assim, o que é ser manso, então? Cara, não é a ausência de conflitos ao seu redor, a ausência de circunstâncias que sejam difíceis, mas é a ausência de guerras e batalhas dentro de você.
É a calmaria estabelecida dentro de você. É a paz, é a tranquilidade. E muitas vezes essa calmaria não é gerada por quê? Porque a gente tem um senso de justiça própria. Uma pessoa faz algo ruim pra gente, a gente perde a nossa mansidão, juntamente com o nosso domínio próprio e nosso senso de bondade, amor e qualquer coisa e alegria, e a gente quer corrigir aquilo. A gente quer corrigir aquela situação com a nossa própria força, com o nosso próprio ímpeto. Então, a gente deixa de ser uma pessoa mansa, de controlar os nossos sentimentos e deixamos nos ser dominados pela nossa alma, pelo nosso instinto de ir lá e corrigir tudo. Mas não, quando a gente chega lá em Romanos, deixa eu abrir aqui, tarará, antes de Romanos, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, fala assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, qual é a instrução dele aqui? Ah, seu irmão te irritou, fez qualquer coisa, vai lá e voa no pescoço dele. Não. Suporta, fi. O que o outro faz é responsabilidade dele. Mas a maneira como você reage é responsabilidade tua. Cabe a você, através do Espírito Santo, dominar os seus instintos, dominar a sua alma e lembrar eles que você já não é mais prisioneiro deles, mas você é prisioneiro do Senhor. E sendo prisioneiro do Senhor, você obedece o seu mestre e age como ele agiria. E Cristo, ele nunca se deixou levar e ser dominado pelas pessoas e o que elas estavam fazendo ao seu redor, no sentido de estabelecer uma justiça própria por causa de um ego ferido, de um orgulho ferido, até porque Jesus, ele não tinha problema com essas coisas. E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre as circunstâncias em que Jesus, ele aparenta não ser manso e continua sendo manso. Ele tinha uma perspectiva diferente que muitas vezes a gente não tem. Então, quando a gente fala sobre ser cristão, sobre ser o povo escolhido de Deus, a gente tem que ter em mente: um povo escolhido de Deus é reconhecido pela sua mansidão. Se você é uma pessoa briguenta, treteira, sim, Isabela, você é uma pessoa briguenta e treteira, às vezes você precisa de mansidão. Como eu disse, eu estou pregando para mim primeiro. Você não está agindo como povo escolhido de Deus, sinto muito. Então, é uma hora de você parar e rever suas atitudes de quem está te dominando. É você que está te dominando? Porque aqui eu não vou colocar a culpa no diabo. Porque você sabe muito bem fazer suas próprias escolhas. Se você não é mais prisioneiro do inimigo e dos seus instintos, você tem que se submeter de verdade ao Senhor. Ou você simplesmente está se enganando. O diabo, ele não te obriga a fazer nada. Então, para de culpar o diabo e toma sua responsabilidade aí pelas suas atitudes, né? E quando a gente vai agora para Romanos, Romanos no capítulo 12, está escrito bem assim, no versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, uma pessoa que desenvolveu essa mansidão interna, que colocou a sua confiança em Deus a respeito de todas as coisas, porque a gente só quer fazer a nossa própria justiça quando a gente não confia que Deus está cuidando das circunstâncias, e a gente acha que a gente precisa se vingar porque, sei lá, a gente acha que a gente tem algum tipo de poder mágico, né? A gente tem que aprender a viver em paz com todos. Nós fomos chamados para ser pacificadores, não para ficar caçando briga nos lugares. Inclusive, Jesus não deixou nem Pedro caçar briga arrancando a orelha do soldado, né? Grudou de volta. Jesus, ele não está afim de você ficar criando treta, ficar guerreando. Jesus não precisa que você defenda ele em post aleatório do Twitter. Entenda. Jesus mesmo, ele não se defendia muitas vezes do que as pessoas falavam sobre ele. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não precisa ficar se justificando para os outros. Você, nesse seu ímpeto, muitas vezes, de ficar tentando defender, sei lá o quê, estou fazendo em defesa do evangelho, muitas vezes você está fazendo isso só para provar o que você sabe. Que você está certo, que você conhece mais, que você leu, que, fulano, ciclano. Cara, desce desse pedestal. O Senhor não precisa de você defendendo ele em lugar nenhum. A palavra dele é firme e forte o suficiente para defender a si mesmo.
Em frente a diversas pessoas que ficavam maldizendo Jesus ali, você não vê ele falando assim, ô, fica quieto aí que eu sou filho de Deus. Não. Porque Jesus sabia quem ele era. E como diz o meu irmão, numa frase muito sábia dele, ele fala assim, sabe como você prova que você não precisa provar nada para ninguém? Não provando nada para ninguém. Então, é isso que eu quero trazer, cara. Não justifique a sua falta de mansidão, a sua falta de ser o pacificador, muito menos com as escrituras. Não use as escrituras como uma arma contra pessoas. Não use as escrituras para fazer uma guerra no Twitter, para criar desavenças, para criar polêmica, para criar qualquer coisa. Eu falo aqui porque eu acho que a maioria que tem Twitter. A palavra de Deus não foi feita para isso. A palavra de Deus não foi feita para você ficar usando contra pessoas. A palavra de Deus ela é uma arma contra, cara, uma realidade que a gente esquece que existe, que é a realidade espiritual, que está muito além. E a gente se envolve em tretinha. A gente acha legal alimentar o nosso ego, mostrando que a gente sabe mais. Envergonhando a palavra de Deus, tendo posturas que não são de pessoas mansas. Cara, você não tá agindo como povo escolhido. E quando eu falo você, eu falo eu. Porque eu sou dona de entrar em treta, às vezes, do Twitter, fica assim, cara, às vezes o Espírito Santo olha para mim e ele fala, Isabela, eu não preciso de defesa sua. Minha palavra é o suficiente. Tá lá a verdade. Quem quiser saber a verdade, tá ali. Você não precisa entrar em conflito desnecessário para provar algo que a pessoa não quer ver. Então, às vezes está na hora da gente baixar nossa bola e no próximo versículo de Romanos 12, no versículo 19, está escrito assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? A única justiça perfeita é a justiça do Senhor. Que justiça a gente acha que a gente está estabelecendo aqui? Sabe, a gente é dono de querer corrigir os outros, a gente é dono de querer falar as coisas, eu sei a verdade, eu sei o que é certo e tudo mais. Eu não tô falando assim, não pode mais pregar a palavra de Deus, pode. Mas cuidado com o intuito que você está pregando a palavra de Deus. Não use a palavra de Deus para se satisfazer. A palavra de Deus, o objetivo dela é falar sobre o reino, é falar sobre Cristo, pregar as boas novas, é corrigir o seu individual. Não é enfiar condenação na cara do seu irmão. E o que você está fazendo com ela? Então, cara, seja manso. Jesus era manso. Jesus tratava as pessoas com amor. Até quando Jesus ele ia debater com os caras que estavam acusando ele, falando que ele era um falso profeta e sei lá o quê, ele tratava com sabedoria e com mansidão. Você não vê Jesus dando a louca, metendo o dedo na cara dos outros, falando: você fica quieto que eu sou filho de Deus, vou mandar um raio na sua cabeça. Não, velho. Jesus tinha uma postura, ele sabia quem ele era, ele não precisava disso. E por que a gente precisa? O que a gente está satisfazendo dentro de nós que a gente não satisfez em Cristo? O que a gente está deixando nos dominar que não é a mansidão, que não é o fruto do Espírito que deveria estar sendo gerado em nós? A gente está, não a nós perdendo o controle, mas a gente está tirando das mãos de quem tem o controle e toda a autoridade sobre a nossa vida. E a gente está achando que a gente é capaz de fazer as coisas sozinho. Não. Véi, entrega o controle da sua vida na mão de Deus e larga lá. Você não é capaz de se vingar de ninguém, de estabelecer justiça com ninguém. Você vai acabar com a sua vida. Sabe? Se coloca no seu lugar. E quando a gente fala sobre a mansidão externa, isso me confronta bastante, porque a mansidão externa, depois que ela é gerada internamente, ela se externa em diversos modos. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 ao 16, está escrito assim, ó. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, porém, todavia, entretanto, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Ou seja, o que ele falou? Entra na treta, enfia o dedo na cara dos outros, se comporta igual a todo mundo que está tentando escutar. Não, ele fala assim, cara, tenha uma postura diferente. Eu te chamei para ser manso,
Eu te chamei para ser uma pessoa respeitosa. Constrange as pessoas em amor. Guerra não tem vencedor. Todo mundo sai perdendo em guerra. Não entre em conflito com os seus irmãos na fé. Constranja eles em amor. Você quer vencer um argumento com alguém? Ame essa pessoa. Não foque muitas vezes em vencer o argumento nesse sentido de uma guerra, mas foque em, cara, eu estou falando a essa pessoa por amor a ela, não para eu me provar certo, não para alguém ganhar algo. Controle o seu sentimento. Seja uma pessoa mansa internamente para você conseguir constranger as pessoas em amor. E não de acordo com a sua justiça, não humilhando, não condenando as pessoas. Outra coisa, sobre essa parte de condenação. Quando a gente vê em Gálatas 6, no versículo 1, está escrito assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que são o quê? Espirituais. Espirituais. Vocês são espirituais. Não está falando do amiguinho, está falando de vocês. Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. Ou seja, o que ele fala aqui? Seu irmão caiu, mas você também pode ser tentado. Você também pode cair. Você coloca no seu lugar. E quando você for corrigir alguém, corrija com mansidão. Não chega enfiando o dedo na cara. Não chega trazendo um fardo de condenação sobre ele. Cara, toda a condenação que estava sobre nós foi com Cristo na cruz. Por que você quer imputar peso de condenação sobre a vida de alguém? Corrige em amor. Quando você for corrigir alguém, lembre-se, você não é responsável por convencer ninguém do pecado. Quem convence alguém do pecado é o Espírito Santo. Você tem que falar com as pessoas com mansidão e em amor. O convencimento, a transformação não é você que traz, não é pela sua força, não é pelo seu mérito, não é pelo seu bom conselho. E eu vou te falar uma coisa: se você acha que alguém mudou por causa de um conselho seu, porque você é bom o suficiente para dar um conselho para alguém, porque você se acha sábio o suficiente, inteligente o suficiente, eu te recomendo a olhar o seu orgulho. Porque, cara, tudo de bom que procede da gente não veio de nós. Veio de Cristo. Se teve um conselho bom que foi dado através da sua vida, ele veio do Espírito Santo através de você para alcançar a vida dessa pessoa. Não é mérito seu. Não é mérito seu. Assim como se o Espírito Santo ele falou através de você na vida de uma pessoa e essa pessoa não quis aceitar, não se sinta ofendido porque ela não quis aceitar o seu conselho. Isso é uma coisa dela com o Espírito Santo. Coloque você no seu lugar. Isabela, se coloca no seu lugar, pelo amor de Deus. Abaixa o seu orgulho de achar que você é bom o suficiente para mudar a vida de alguém, ou que alguém te deve alguma coisa de escutar o seu conselho, ou não escutar, ou sei lá. Tenha mansidão dentro de você, na certeza de que se o Senhor governa todas as coisas, é Ele que faz através de você, cara. O seu papel é fazer o que Ele te mandou. A partir dali, o papel é dele. A gente se torna muito mais manso, muito mais tranquilo. A gente acalma tanta coisa dentro da nossa carne, da nossa alma, quando a gente percebe que nada é sobre nós e tudo é sobre Ele. Muitas vezes a razão da gente não ser manso é porque a gente está ocupado com o nosso orgulho, ocupado com o nosso ego, com as nossas próprias preocupações, com as nossas próprias intenções, com a gente achar que a gente tem força para fazer alguma coisa. Mas não. No momento em que a gente se coloca no nosso lugar, a gente percebe que a vida fica mais leve. A gente faz até onde Cristo mandou a gente fazer. Dali para frente, filho, é a pessoa e Deus. É a circunstância e Deus. Você não está no controle da circunstância, você não está no controle da vida do outro. Os seus liderados, e aqui eu vou falar diretamente para os ministros, né? Está na reunião de ministros. Os seus liderados, a única coisa que você pode falar para eles é aconselhá-los. Mas se eles não ouvirem o seu conselho, não se sinta ferido. Você pode se entristecer por eles se darem mal, mas não se sinta ferido porque ele não te deu ouvidos. Porque se for uma palavra da parte do Senhor, o que você pode fazer é simplesmente se compadecer. O seu papel não é levar ninguém para o céu. Você não leva ninguém para o céu. Entenda isso. Você não convence ninguém de pecado. Isso é coisa do Espírito Santo. O seu papel é falar a palavra, é manifestar o reino, é cuidar da sua própria vida no sentido de
dar o exemplo, mas a sua função só vai até certo ponto. A porta do céu é estreita, não entra de 2 em 2 no céu. Os seus liderados, você tem sim uma responsabilidade de ensiná-los, mas você não pode obrigá-los. Não coloque esse fardo sobre você. Não deixe o seu orgulho te dominar a ponto de pensar assim, poxa, ele não me escutou. Não, não é você que ele não escutou. Se você está falando de acordo com a palavra, ele não escutou o Senhor. Não deixe se tornar sobre o seu orgulho, sobre o seu ego, sobre a sua autoridade de líder. Não há autoridade nenhuma em você que Deus não tenha concedido. Não há sabedoria nenhuma em você que não seja o Senhor que tenha te dado. Cara, mantenha a mansidão no seu coração no sentido de você sabe o que você está fazendo, o que Deus te chamou para fazer. Faça o seu papel e não deixe as turbulências virem na sua cabeça, te falando outra coisa. Deus está no controle de todas as coisas. A gente só vai até certo ponto. É assim que a gente estabelece a mansidão no nosso coração. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer o que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e está escrito assim, no versículo 24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, a intenção do seu coração ao corrigir alguém não é ser ouvido. A intenção do seu coração ao corrigir alguém não é demonstrar sua autoridade. A intenção do nosso coração a corrigir alguém deve ser uma esperança que está firmada em essa pessoa se arrepender, cara, voltar os olhos dela para Jesus, enxergar que é tudo sobre ele, assim como você está começando a perceber. Esquece, não é sobre você, é sempre sobre Jesus. Não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre o que ele está fazendo. Quando a gente coloca as intenções do reino dentro do nosso coração, nos tornamos líderes melhores, ministros melhores, nós falamos o que Deus quer que nós falemos. A gente não distorce as palavras para provar alguma coisa para alguém. Cara, você é um ministro, você simplesmente transmite o que você recebe. Se entenda como um canal. Um canal é só por onde passa. Você é só por onde passa. Não para em você. Você não digamos assim, uma represa. Você é um canal. A água passa por você, a água da vida passa por você e alcança outras pessoas. Entenda o seu papel de canal. Entenda isso. Você, o alcance da água, cara, quem vai determinar é Cristo. O seu papel é só transmitir. O seu papel é só corrigir com mansidão. O que vem a partir dali, você só pode torcer para que seja um arrependimento genuíno. É você olhar para os seus liderados com amor, é você olhar para as pessoas que te cercam com amor e com compaixão, se elas estão errando. É assim que a gente consegue ser manso. Então, isso é a mansidão externa. É a gente constranger em amor, cuidar e não trazer condenação, e a gente corrigir as pessoas em amor e entender que nada é sobre nós. É tudo sobre o Espírito Santo. E quando a gente vem aqui, o que eu falei sobre o Espírito Santo, sobre ele convencer, né? Tá lá em João 16, se alguém quiser olhar depois, eu não vou ler aqui. Já tô indo pro encerramentinho, para não prolongar muito, mas quando a gente fala sobre o último ponto da mansidão, e o principal é, cara, sejam mansos, porque Cristo é manso. Simples, eu não preciso dar uma razão melhor para vocês. Se o nosso objetivo como cristão é ser pequenos cristos, é ser parecido com ele, o que ele era, nós temos que ser. E como é que a gente se torna parecido com alguém? Caminhando com ele. E quando a gente vai lá em Mateus 11, 29, está escrito bem assim: tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, e aprendam de mim, que é sábio, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para suas almas. Simples. Você está preocupado, está atribulado e etc. Jesus fala assim, cara, é porque você não está fazendo o que eu falei para você fazer. Seja como eu. Me copie. Cara, eu tinha todos os motivos para tretar com todo mundo e etc. Não o fiz. Eu sabia quem eu era, quem o meu pai me criou. Não posso dizer criou porque ele sempre existiu, mas
quem eu sou, quem é o meu pai, quem é o Espírito Santo, e eu não preciso provar nada para ninguém. E se você já sabe a sua identidade como filho de Deus, você também não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente precisa ficar mais parecido com ele. Ficando mais parecido com ele é bem mais fácil ser manso. Jesus, nas únicas ocasiões em que ele se demonstra, entre aspas, uma pessoa não mansa, e ele não deixou sua mansidão de lado, são nos momentos em que ele tem indignação com a maneira que as pessoas estão tratando o reino de Deus. Quando ele entra no templo e ele vira as mesas, etc., você não vê um Jesus surtado. Você vê um Jesus indignado, com uma indignação que tem um propósito real, o quê? O reino. A preocupação de Cristo era com o reino. Será que a nossa indignação ela está sendo gerada a partir do nosso ego ferido, do nosso orgulho ferido, ou de uma preocupação com o reino? Na Bíblia nunca disse assim, não irem. Está escrito assim, irais, mas não pequeis. Se você for se irar, ire pela maneira certa. De preferência, se você puder evitar se irar, evite. Mas se você não puder, cara, ire com coisas que estão indo contra os valores do reino e etc. Mas mesmo quando elas forem, quando seus irmãos pecarem, quando acontecer algo errado, sejam sábios, ajam com mansidão. Jesus não deixou de ser manso porque ele teve uma indignação com uma coisa que estava ferindo o reino naquele momento, que estava indo contra a palavra de Deus, contra aquele lugar onde eles estavam ali. Jesus continuou sendo manso, mas Jesus não era um banana. Jesus se posicionava. Só que ele se posicionava com sabedoria e com propósito certo. Que a nossa justiça própria ela não possa ser o caminho do nosso coração, o nosso ego, o nosso orgulho, qualquer outro intuito que não seja simplesmente agradar o coração do Senhor e andar de acordo com o reino, com a vontade de Deus para nós, com a vontade de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa ser um canal excelente para que, cara, Deus ele possa vir inundar a nossa vida e a gente possa transbordar na vida das pessoas ao redor e entender que é Ele que faz. A gente só vai até certo ponto. A gente não transforma ninguém, é a palavra de Deus que transforma. A gente não convence ninguém do pecado, é o Espírito que convence as pessoas do pecado. Tudo que a gente é um canal. E a gente deve se esforçar para ser um canal excelente. Um canal que não é tortuoso, um canal que não é agressivo, mas um canal onde a água ela flui, ela não tem dificuldade por passar. A gente não pode ser um empecilho. A gente não pode proferir a palavra de Deus com grosseria, com briga, com treta. A gente tem que agir em mansidão e deixar ela fluir. Ela fluir de maneira mansa e de maneira suave para chegar na vida das pessoas e não bater de frente no sentido de agressão. Mas no momento que ela bater, ela gerar um confronto saudável. Um confronto que venha transformar vidas e inundar vidas, o poder de Deus. Que a gente possa alimentar, digamos assim, na verdade, é sanar a sede dos sedentos que estão ao nosso redor. E não afogá-los com a nossa agressividade. Não é assim, cara. Jesus nunca foi assim. Jesus sempre foi manso. Jesus, ele sempre, cara, ele estendeu a mão. Ele se aproximou de pessoas. Ele corrigiu pessoas em amor. Que a gente possa seguir esse exemplo de Jesus e ser mais parecido com ele. Amém? E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Galera de ignição. Amém, amém.